Olá, você vai ver nesta edição. Pleno mantém multas aplicadas a ex-gestores de Ribeirão Cascalheira. Representação de natureza externa envolvendo a Prefeitura de Confresa é julgada parcialmente procedente. Embargos de ex-gestores de Várzea Grande são rejeitados. Servidores do TCE recebem capacitação para atuarem na governança pública organizacional. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso não proveu o recurso ordinário movido por ex-gestores de Ribeirão Cascalheira. A decisão manteve as multas e a punição aplicadas anteriormente pelo TCE. Veja os detalhes desse processo. O recurso ordinário foi proposto depois que ex-gestores e o empresário do município de Ribeirão Cascalheira foram multados pelo TCE em representação de natureza externa. Insatisfeitos, eles recorreram contra o Acórdão 676 de 2015. Julgou procedente representação de natureza externa em razão da materialização de irregularidades na formalização e na execução dos contratos 10/2012 e 63/2012, oriundos, respectivamente, da tomada de preços 12/2011 e do procedimento de dispensa de licitação 07/2012, com aplicação de multa global de 210 UPF-CMT, além de imposição de restituição de valores ao erário no montante de R$ 250.450,81. Os recorrentes queriam a reforma desse acórdão e, consequentemente, as irregularidades relativas à formalização e execução dos contratos afastadas. E, assim, as multas a eles aplicadas seriam reduzidas ou excluídas. Acontece que, para o relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, os argumentos dos recorrentes padecem de plausibilidade fático-jurídica e, por isso, votou por manter a decisão, passando para a atual gestão a responsabilidade do ex-prefeito falecido. É inegável que a conduta, ao menos culposa por parte de cada um deles, qualificada pela negligência de não atuar em acordo com as previsões legais e os princípios orientadores da administração pública, contribuiu sobremaneira para a realização de despesas ilegais e lesivas ao patrimônio, visto que a empresa contratada recebeu por serviços executados parcialmente ou que sequer foram realizados. Por fim, especificamente em relação ao recorrente, senhor Adário Carneiro Filho, ex-prefeito, ainda que tenha sido declarada a extinção de sua punibilidade em relação às sanções de multas que lhe foram impostas ante ao seu falecimento, remanesce para os seus sucessores a obrigação do ressarcimento ao erário dos danos por ele causados, que, de acordo com a parte final do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, combinando com o artigo 8º da Lei 8.429/92 e a jurisprudência consolidada do TCU. Após identificar irregularidade referente a pagamento de 13º salário a agente político em Confresa, representação externa é julgada e tomada de contas é instaurada. Confira. Com a finalidade de apurar supostas irregularidades no pagamento de férias para a ex-vice-prefeita de Confresa e o pagamento de contribuições à Associação Mato Grossense dos Municípios, uma representação de natureza externa foi julgada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. A SESEX encontrou duas irregularidades, são elas: pagamento de 13º a servidor público ou agente político em desconformidade com os requisitos legais e concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem autorização na LDO, LOA e em leis específicas. Em defesa, o ex-prefeito Gaspar Domingos Lázaro alegou que a Genora Moraes da Silva, independentemente de ter sido vice-prefeita ou secretária municipal, é servidora efetiva do município de Confresa, tendo direito às verbas que foram pagas. O ex-gestor afirmou ainda que as verbas indenizatórias não foram pagas em sua totalidade, sendo o dever da Prefeitura de Confresa efetuar o pagamento do valor.
Já o atual prefeito, Rônio Conção Barros Milhomem, argumenta que já foram tomadas as providências administrativas no sentido de não efetuar o pagamento de despesas inscritas em restos a pagar no valor de pouco mais de R$18 mil. Em relação à irregularidade referente à concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem autorização em lei específica, considerando que o município de Confresa é filiado à Associação Mato-Grossense dos Municípios desde a sua fundação e que os serviços foram efetivamente prestados, mantenho apenas para impor determinação contida na íntegra do voto. Dessa forma, o conselheiro relator julgou parcialmente procedente a presente representação de natureza externa. TCE nega provimento aos embargos de declaração proposto por ex-gestores da Prefeitura de Várzea Grande. O processo pretendia rediscutir a decisão desta Corte de Contas, que considerou irregulares as contas de gestão do município referentes ao exercício de 2012. Acompanhe. Verifico que as pretensões recursais não merecem êxito na medida em que as partes não trouxeram argumentos aptos à alteração do posicionamento anteriormente firmado. Essas foram as palavras do conselheiro relator Luiz Henrique Lima, ao negar provimento ao recurso de embargos de declaração. Apreciou os recursos ordinários interpostos por Antônio Gonçalo Pedroso Maninho de Barros, Sebastião dos Reis Gonçalves, Jefferson Aparecido Poza Fávaro, César Augusto da Silva Serrano e Marcos Martinho Avalone Pires, em face do Acórdão 5964/2013, que julgou irregulares as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, relativas ao exercício de 2012. Os recorrentes alegaram que o acordo embargado é omisso por não ter examinado fundamentos e documentos trazidos. Eles também questionaram a fundamentação utilizada pelo relator, que negou o recurso anterior. Quanto à alegação de omissão, o relator foi claro. Dá-se omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício. No que diz respeito à contradição, ele disse que ela se caracteriza quando o julgador manifesta ideias contraditórias no conteúdo da sua decisão ou quando há uma desconformidade entre a fundamentação e a conclusão. Para o relator, é nítida a intenção de rediscutir a matéria e, por isso, no voto, ele manteve a decisão do Acórdão 5964 de 2013, que julgou irregulares as contas anuais de gestão, exercício de 2012. Voto no sentido de conhecer os embargos de declaração interpostos para, no mérito, negar-lhes provimento, conforme fundamentação exposta na íntegra deste voto. Auditores públicos do TCE participaram da capacitação ligada à governança pública organizacional. Veja como foi. Cerca de 20 auditores públicos externos, responsáveis pelas auditorias no Departamento Estadual de Trânsito e nas parcerias público-privadas, participaram durante 2 dias de uma capacitação voltada à avaliação da governança pública organizacional. O workshop foi conduzido pelo auditor do Tribunal de Contas da União, Daniel Gesini. A gente tem um conjunto de modelos, de critérios, né? O próprio Tribunal de Contas da União adota um modelo, um referencial de governança. Esse referencial traz um norte, traz um critério para os auditores. Quando eles olham esse referencial, eles falam, puxa, se eu avaliar esses elementos, como o aspecto da liderança, certos aspectos da gestão da estratégia, transparência. Então, ele mostra como você avaliar esses pontos e como induzir as demais organizações a desenvolverem esses pontos. Com a iniciativa, esses servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso terão ainda mais subsídios frente às auditorias que realizam junto aos órgãos públicos. A ideia é até melhorar a nossa capacidade de análise dos órgãos que a gente audita e não só dos órgãos, das próprias políticas públicas, né? A gente começar a enxergar a própria governança dessas entidades, desses programas. E assim conseguir até avaliar a causa de vários problemas que às vezes a gente identifica quando a gente faz aquelas auditorias de conformidade, né? É procurar um pouco mais na essência, na raiz do problema e ajudar as próprias organizações a conseguirem se estruturar melhor e evitar que essas coisas continuem acontecendo. A governança corporativa, ela dá uma visão
ampla sobre o funcionamento da instituição, sob o aspecto de agregar valor. Então, sob o ponto de vista do gerar resultado, custo e também gestão de risco. E quem ganha com isso, segundo o facilitador, é a sociedade, uma vez que, por meio de uma governança adequada, os serviços públicos são melhor prestados. Quando há uma boa governança, boas estruturas de governança, uma liderança, uma estratégia bem definida, né, governança de contratações, de TI, de pessoas, quando a organização tem isso bem estruturado, ela se torna mais capaz de prestar um bom serviço, de alcançar os resultados. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br. Uma excelente semana para você e até amanhã.